Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Família, colegas professores, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Cidinha e hoje comigo irá participar a professora Damares. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Damares, trabalho atualmente na Escola Nazaré junto com a professora Cidinha e faço parte da rede municipal de Itatiba. Vamos dar início agora à nossa aula de matemática. O tema de hoje: situações problema. Em nossa última aula, descobrimos que o valor de cada algarismo depende de sua posição dentro do número. Vamos lá. O número 376 tem 3 algarismos: 3, o 7 e o 6. 3 centenas vale 300. Que, lembrando, 7 dezenas, 70. 6 unidades, 6. Formou o numeral 376. Vamos lá? Você já teve que resolver um problema, Damares? Sim, vários no nosso dia a dia. Vários no nosso dia a dia, sempre encontramos. E quebrou a roda do carro, e um vaso quebrou também, e derramou suco. Sorvete caiu no chão. Olha só, quebra-cabeça. É um problema para resolver, hein? Juntar todas as peças, né? Os problemas fazem parte do nosso dia a dia. Vamos lá. E na escola, você já precisou resolver um problema? Acho que todos, né? Todos. Vamos resolver alguns? Mas antes, vamos relembrar as etapas da resolução de um problema. Lembrando, né, que vocês têm sempre nas atividades do banco. Etapas de resolução do problema. Vamos relembrar. Primeira, ler o problema. Segundo, grifar a pergunta do problema. Terceira, grifar as informações que o problema traz. Quarta, grifar a palavra, se existir, que ajuda a saber qual é a ideia do problema, adição ou subtração. E resolver o problema. Vamos lá. Em um jogo, vence a partida quem chegar à última rodada com o maior número de bolinhas de gude. Vamos acompanhar o jogo de alguns amigos? Ah, bolinha de gude. Você já jogou? Já, maravilhoso. Eu também. Nossa. Situação problema 1. Lembrando das etapas. Primeira, ler o problema. Felipe iniciou o jogo com 13 bolinhas e durante o jogo ganhou 12 bolinhas. Com quantas bolinhas Felipe terminou o jogo? Segunda etapa. Qual é? A pergunta, vamos grifar. Com quantas bolinhas Felipe terminou o jogo? E qual é a terceira, hein? Nós vamos grifar as informações. Que informações nós temos? Felipe, 13 bolinhas. Mas ele ganhou depois 12 bolinhas. São essas duas informações. Ele iniciou com 13 e ganhou mais 12 bolinhas. E qual é a quarta etapa? Eu acho que é procurar aquela palavrinha, se existe, se dá a ideia do problema, adição ou subtração. Vamos lá. Ah, ganhou! E se a gente ganha, a gente fica com mais ou fica com menos? Como que é? Adiciona, acrescenta. Sim, ele ganhou. O que a gente vai fazer aí? Ficou com mais. É uma adição da ideia de juntar, acrescentar.
ficar com mais. Mas muito bem. Agora, apareceu a Laura. Laura resolveu assim. Primeiro, eu desenhei as bolinhas que Felipe tinha no início do jogo. Vamos ver. Quantas eram mesmo? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E depois? Ele ganhou mais quantas? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o que será que ela vai mostrar pra gente, hein? Por último, eu juntei, olha lá, as bolinhas e contei. Vamos lá? Olha só. Ela agrupou, ela juntou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 bolinhas. E o resultado foi? 25. Muito bem. Agora vem o Vitor. Ele resolveu assim. Vamos lá? Primeiro eu coloquei o número de bolinhas que Felipe tinha no início. 13. Muito bem. Depois eu desenhei as bolinhas que Felipe ganhou, que foram quantas? 12 bolinhas. Muito bem. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E depois, ele começou a contar a partir do 13. 13 já eram as bolinhas que o Felipe tinha. Daí continuou. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Que estratégia legal, não, Pro? Muito boa. Nossa, e chegou no mesmo resultado, né? Prestando atenção. 25. Agora vem a Luísa, uma outra menina. Luísa resolveu assim. Vamos ver. Eu usei o quadro numérico para contar. E, pessoal, vocês também têm no banco o quadro numérico. Olha só. Vamos ver o que ela fez. Primeiro, eu encontrei o número de bolinhas que Felipe tinha no início. Quantas? E vai aparecer aqui. Muito bem. 13. Depois, como é uma adição, eu contei mais 12 para frente, em ordem crescente. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o que aconteceu aqui? 13 mais 12 igual a 25. Fácil, né, gente? Olha, que facilidade. 3 estratégias diferentes, né, Pro? 3 diferentes. 3. Uma belezinha. E agora? Olha quem está chegando, Pedro e a Gabi. Gabi, você percebeu que as crianças resolveram o mesmo problema de diferentes maneiras? Percebi sim, Pedro. E o resultado foi o mesmo? E aí? Foi sim, Gabi. Como isso é possível? Existem diferentes maneiras de se resolver o mesmo problema. Vocês viram, né? As 3 estratégias que foram usadas. Muito bem. Situação, problema número 2. Vamos lá. Primeira etapa, voltando, ler o problema. Bruno terminou o jogo com 12 bolinhas.
E Paulo terminou o jogo com 20 bolinhas. Paulo ficou com quantas bolinhas a mais do que Bruno? Nós já lemos. Segunda etapa, vamos grifar o quê? A pergunta. Paulo ficou com quantas bolinhas a mais do que Bruno? Olha, quando é uma pergunta, a gente usa o quê? O ponto de interrogação. Muito bem. Continuando. A terceira etapa, grifar o quê? As informações. Bruno terminou o jogo com 12 bolinhas. E Paulo terminou o jogo com 20 bolinhas. Ah, muito bem, parou aí um pouquinho, né? As informações que temos. Bruno, 12. Paulo, 20 bolinhas. Preste atenção aqui agora, né? Depois, agora, a gente vai ver a quarta etapa, tá? Se tem uma palavrinha que diz se a ideia é de adição ou subtração. Vamos ver se a gente encontra? Sim. Vamos lá. Paulo ficou com quantas bolinhas? A mais. Olha aí. A mais do que Bruno. Então, será que vai dar um jeito para a gente saber, ter uma ideia com a mais? Vamos entender um pouquinho? Vamos. Então, vamos lá. Olha aqui. A mais. Vejam que Paulo, 20 bolinhas. Bruno, 12 bolinhas. Quem tem a maior quantidade de bolinhas? Paulo ou Bruno? Eu espero vocês responderem. Acho que já responderam. Paulo, né, Pro? É o Paulo. Tem 20, porque 20 é maior que 12. Tá? Então, aqui foi feito o quê? Nós estamos comparando as quantidades, né? Precisamos saber também, vamos fazer a subtração. Vamos achar o que aí? Uma diferença. Esse a mais. Nós estamos comparando para acharmos a diferença de bolinhas entre Bruno e Paulo. Vamos lá? Vamos lá. Hugo resolveu assim. Primeiro desenhei 20 palitos vermelhos para representar a quantidade de bolinhas do Paulo. Estão os 20 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ufa! Vamos lá. E depois, eu desenhei 12 palitos amarelos para representar a quantidade do Bruno. Vamos lá. Contando também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora? Então, eu comparei as quantidades e percebi que Paulo tem mais palitos que Bruno. Vocês estão bem? E agora? Depois eu tirei a quantidade de palitos que os dois tinham iguais. Vamos ver. Aí ficou. Ele tirou. Separou. Olha a subtração. Para a gente ver a diferença. Tá? E quanto sobrou aqui, será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobraram? Ficaram separadas 8. Então, a diferença, o Paulo tem a mais que Bruno, 8 bolinhas. Quantidade a mais. O resultado foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vendo? Muito bem. João resolveu assim agora. Primeiro, eu desenhei as 12 bolinhas do Bruno. Vamos lá? Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do Bruno, tá? Olha só o que ele fez. Muito interessante.
Eu continuei desenhando até chegar na quantidade de Paulo. O quanto falta para chegar na quantidade de Paulo. Vamos lá. Aqui ele começou a contar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chegou na quantidade. Olha, ele fez a continha quanto falta para chegar. Vamos ver o resultado? Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A quantidade de bolinhas que eu desenhei a mais é quanto Paulo tem a mais que Bruno. Olha, inteligente, hein? Muito bem. São 8 bolinhas a mais. Então, para saber, o resultado foi 8 bolinhas. 8 bolinhas. Agora vem a Isa, mais uma aluninha. Primeiro, eu desenhei as 20 bolinhas de Paulo. Ela já vai desenhar todas de uma vez. Vamos lá. E depois, como é uma subtração, eu tirei as 12 bolinhas de Bruno. Vamos lá. Ela foi riscando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E daí? O que será que ela pensou? As bolinhas que sobraram é a quantidade que Paulo tem a mais. Vamos ver novamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O resultado foi 8. Muito bem. Mas sabe, professora, o segundo ano está acertando tudo. Muito bem, Nossa, né, Pro? eles são ótimos. Manuela resolveu assim. Eu usei o quadro numérico para contar. Nós já vimos, né? No primeiro probleminha, situação problema, que foi de adição. E agora, como será? O que ela vai fazer? Primeiro, eu encontrei o número de bolinhas que Paulo terminou o jogo. Quanto será que foi? 20. Muito bem. Depois, como é uma subtração, tirar, eu contei 12 para trás, representando as bolinhas de Bruno. Vamos voltar. Ordem o que mesmo? Decrescente. Muito bem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, 20 menos 12. E o resultado foi 8. Bem fácil. Muito fácil. Nossa. 4 estratégias diferentes, né, Pro? Diferentes e fáceis para a gente fazer. E outra coisa, pode ser feito em casa com palito, né? Se tiver de sorvete. Bolinha de gudes, que eles colecionam. Exatamente. Tampinhas, vocês podem usar. Os lápis de cores. Nossa, bem mais próximo deles. Não é? Nossa, fácil, fácil. Agora tem um recadinho. Vocês viram quantas estratégias diferentes as crianças utilizaram para resolver a situação problema número 2 a 2, né? Assim como os nossos problemas do dia a dia, as situações problema que resolvemos na escola também possuem diferentes maneiras de serem resolvidas. Mais fácil ainda, né? Tem aqueles materiais manipuláveis, a caixa de matemática que a gente faz, né? Está bem fácil para eles fazerem. Então, não se esqueça, sempre que precisar resolver uma situação, problema, escolha a estratégia que você souber, aquela que você sabe resolver através de desenho, contagem. O cálculo mental, né, Pro? O cálculo mental, usando o quê? Os dedinhos, né? Tem várias maneiras da gente estar resolvendo.
Hoje resolvemos duas situações problema, com duas ideias diferentes. Isso mesmo, Pedro. A primeira tinha a ideia de acrescentar, por isso usamos uma adição, continha de mais, né, para resolver. A segunda estratégia tinha a ideia de comparação, por isso usamos a subtração para resolver, para nós verificarmos o quê? A diferença. Chegamos ao fim. Que pena, né, Pro? Foi pouquinho, né? Tão rápido. Foi muito rápido. Então, olha aqui. Tchau. Tchau, crianças. Até a próxima aula. Olá, criançada! Quem quer ouvir histórias? Olha, hoje eu tenho uma história muito boa para vocês. Ela se chama A Princesa e o Sapo. Era uma vez uma princesa. Era uma princesa toda meiguinha, toda bonitinha. E ela era muito rica, riquíssima. Ela tinha roupas, ela tinha sapatos, objetos caríssimos. Mas ela não ligava para nada disso, não. Ela gostava mesmo, era da sua bola dourada. A sua bola toda feita de ouro. E ela dormia com essa bola, ela brincava com essa bola, ela viajava com essa bola. E é assim que ela vivia o tempo todo. Um dia, ela estava lá brincando com a sua bola, perto do lago. E, de repente, a bola caiu dentro do lago. Ela entrou em desespero. Ai, o que eu vou fazer? Eu não sei nadar. Como que eu vou pegar minha bola? E agora? Quem é você? Eu sou um sapo. Ah, um sapo. Ai, senhor sapo, eu tô tão triste. Por quê? Porque eu derrubei a minha bola dourada lá dentro do lago e eu não sei nadar. Eu não vou poder pegar. Bom, eu posso pegar para você se você quiser. Verdade, verdade, mas eu quero uma coisa em troca. Ah, mas o que você quer em troca? Eu quero um beijo. Como assim? Um beijo? Só um beijinho. Tá bom, vai. Eu vou aceitar. E ele mergulhou lá no lago e pegou a bola dourada. A princesa, mais do que depressa, pegou a bola, se despediu e saiu correndo. Tchau, seu sapo, muito obrigada. Tchau, tchau, tchau. O sapo ficou muito triste e foi embora. Mas ele não desistiu. No outro dia, ele foi até o castelo e ela estava dormindo. Ei, princesa! Ei, princesa, acorde! Quem está aí? Ah, é você? O que você veio fazer aqui no meu castelo? Eu vim cobrar o que você me deve. Ah, tá. E o que eu te devo? Ah, você me deve um beijo. Ah, mas você acha que eu vou beijar um sapo feio e fedorento igual você? Sai pra lá! Ele ficou triste de novo e foi embora. Mas não desistiu. No outro dia, ela estava jantando. Ei, princesa, tudo bem? Como assim? Eu estou jantando e você vem aqui? Como pode? Eu vim cobrar o que você me deve. E o que eu te devo? Você me deve um beijo. Ah, mas você acha que eu, uma princesa, vou beijar um sapo feio e fedorento igual você? Sai pra lá. E ele ficou triste de novo e foi embora. Mas não desistiu.
No outro dia, ela estava fazendo lição e sentiu alguém bater na sua perna. Ai, que é isso? Sou eu, voltei. Como assim você voltou? O que você veio fazer no meu castelo de novo? Eu vim buscar aquilo que você me prometeu. Ah, é? E o que eu te prometi? Você me prometeu um beijo. Você acha que eu vou beijar um sapo feio e fedorento igual você? Sai pra lá! Ele de novo ficou muito triste e já estava indo embora, quando 2 soldados do castelo o abordaram. O que você está fazendo aqui, senhor sapo? Ah, eu só vim cobrar algo que a princesa está me devendo. Ela precisa me pagar. Deixa eu conversar com o senhor rei. Será que eu posso? Vamos levar até o rei. Senhor rei, eu vim cobrar o que a sua filha me deve. Eu a ajudei e ela não quer pagar. Mas o que você deve? O que ela te deve? Ah, ela me deve um beijo, um simples beijo. Mandem chamar a minha filha. Filha minha tem que pagar o que deve. Oi, pai, cheguei. O que você quer? Olha quem está aqui. Ai, mas esse sapo de novo. Você está devendo um beijo para ele. Beijo. Mas, pai, ele é um sapo. Beija. Mas, pai, é sapo. Mas tem que beijar. Você prometeu e tem que beijar. Tá bom, eu vou beijar. Naquele momento, o sapo começou a tremer, a tremer, a tremer e sumiu. E no lugar dele apareceu um lindo príncipe, mas lindo mesmo, sabe? E ele contou que uma feiticeira tinha jogado um feitiço nele e ele só conseguiria virar gente novamente se ele ganhasse o beijo de uma princesa verdadeira. E ele ganhou. Ele ficou muito agradecido e voltou para o seu reino. Tempos depois, houve um baile num reino lá por perto e os dois se encontraram. Aí eles começaram a conversar, começaram a namorar e depois de um bom tempo eles se casaram e foram felizes para sempre. Essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e se cuidando, hein? Hoje nós vamos começar com língua portuguesa e nós temos 2 assuntos para serem tratados hoje. O primeiro que é a produção do verbete e o segundo que é a ortografia, o uso da letra R, tá bom? Vamos começar então para a nossa aula, a gente vai começar com a produção do verbete. Mas antes da gente entrar no assunto de hoje mesmo, nós vamos fazer uma breve retomada da aula da semana passada. Retomada é sempre bem interessante para vocês perceberem como andam os assuntos das aulas, né? Então, na semana passada, o que nós fizemos? Vocês participaram de uma situação de leitura de um artigo de divulgação científica, né? Até tinha um título bem interessante, A Mosca Cospe na Comida. E nós vimos também a importância de colocarmos o espaço entre as palavras, que é a segmentação de palavras no texto, certinho? Então, isso que nós vimos na semana passada. Muito bem, agora a gente já vai para a aula de hoje, iniciando a produção. Na primeira parte, nós vamos ver como produzir um verbete de enciclopédia. E olha o que o nosso coleguinha vai falar aí para nós. Ele vai falar o seguinte: vocês lembram que concluímos sobre os parágrafos do verbete? Essa foi a primeira aula que nós tivemos. Como que o verbete era organizado em parágrafos. Como hoje a gente vai fazer a produção do verbete, nós vamos retomar um pouquinho, então, como que esse verbete ele é organizado em parágrafos, tá certo? Vamos lá, então, pessoal. Retomando, quais informações devem aparecer nos parágrafos do verbete? O verbete
de enciclopédia é organizado em parágrafos. Isso a Pro falou logo na primeira aula. Cada parágrafo traz uma informação diferente e devemos prestar bastante atenção nessa informação aqui, ó. Na organização dos parágrafos, você deve prestar atenção às seguintes regras. Primeiro parágrafo tem a função de informar, então tem que trazer as informações, o que é, como é e onde vive. E os demais parágrafos, vocês vão ver aqui ao longo da aula hoje que ele não tem uma ordem precisa. Tem uma ordem didática que às vezes as professoras fazem com vocês, que é para aquelas crianças que estão com dificuldade de produzir. Aí não tem nada demais se vocês colocarem isso também, tá bom? Mas não tem, a partir do segundo parágrafo não tem uma ordem das informações. Mas isso vai ficar mais claro para vocês hoje. Vamos lá então. Então, pessoal, dos segundos anos, lembraram? No verbete de enciclopédia, cada parágrafo traz uma informação diferente. Ah, mas aí vem uma dúvida. Olha o nosso coleguinha lá pensando. Mas e quando eu for produzir um verbete, como eu devo começar? Tem criança que fica exatamente assim na mesa, na sala de aula, num desespero total. Como que eu vou produzir um verbete? E aí? Essa é uma grande dúvida. E olha lá que nós vamos perceber hoje. Para começar, então, muita calma. Primeiro, nós temos que usar as informações da ficha técnica para produzir o nosso verbete. Vamos conhecer um pouquinho mais esse gênero, então? Que é a ficha técnica? Que a professora, eu sei que as professoras trabalharam com vocês logo no início do ano, né? Então, vamos lá, conhecer um pouquinho mais, então, a ficha técnica. E hoje a professora trouxe a ficha técnica do mico-leão da cara preta. Vamos lá? Olha lá. Primeiro, o formato do texto, que é totalmente diferente do verbete, né? Como a gente pode ver, ele vai trazer informações mais resumidas sobre o animal. Nome popular, mico-leão de cara preta. Tamanho 30 centímetros, mas aí tem mais uma informação sobre a medida. Tá falando que mais a cauda que tem a mesma medida do corpo do animal. O peso é 600 gramas, alimentação, frutos, folhas, sementes, pequenos anfíbios e insetos. Onde vive? Mata Atlântica, extremo sul de São Paulo, extremo norte do Paraná. Características: tem os pelos em tons de vermelho dourado, longos braços, dedos longos e com garras nas mãos. Fortes pernas e longa cauda. E olha aí o mico para vocês verem, que bonitinho, gente, olha lá. Dá para ver bem mesmo a carinha dele, né? Carinha bem assim, com um tom de preto bem forte. E olha lá o tamanho da juba dele, parece um leãozinho mesmo, né? Um mini leão. Muito bem. Agora, a gente vai explorar um pouquinho mais como que esse gênero é organizado. Lembrando que nós vamos usar as informações da ficha técnica para produzir um verbete. O título desse texto é Ficha Técnica do Animal. Vocês viram lá. Vamos marcar a alternativa que descreve o que essa ficha apresenta. Será que é uma história sobre animal? Não, né, gente? Não é um conto. Um poema sobre animal? Deu para a gente ver que não. Olha lá o que ficou em destaque para vocês. São informações sobre o animal. Então, ele também está lá na categoria do informar. E agora, os itens que fazem parte da ficha técnica. Vamos ver? Será que é a idade? Ixi, será que vai aparecer a idade do animal? Não vai aparecer a idade, mas vai ter uma outra categoria que é o tempo de vida, mas não apareceu aqui. Será que vai aparecer o nome do pai do animal? Também não, né, gente? Será que vai aparecer nome do animal? Ah, nome do animal tem. Onde vive? Será que vai aparecer? Com certeza. Como ele dorme? Ixi, essa acho que não. Alimentação. Ah, alimentação sim. Em algumas fichas técnicas vem até aparecendo assim, no lugar de alimentação, dieta. O peso. Peso também aparece. Onde brinca? Não. E o tamanho? Tamanho aparece. Então, olha lá que legal que ficou, né? Ali dá pra gente ver quais são as categorias, os itens que entram dentro de uma ficha técnica, que vai informar, então, algumas características do animal. Muito bem, pessoal. Então, vocês viram a ficha técnica do mico-leão da cara preta e agora a gente já vai passar ali para a produção mesmo, tá? Vamos lá, então. Muito bem, pessoal. Então, vocês viram que é a mesma informação, o aluno usou, então, todos os articuladores aí do texto para falar da mesma informação da ficha técnica. Agora, a gente vai ver a ficha do pica-pau,
né? E por que a gente vai ver essa ficha? Para ver como que o aluno, então, usou as informações da ficha técnica para fazer o texto dele. Nome popular, pica-pau. Classe, aves. Habitat, regiões campestres, serras, florestas e caatingas. Hábitos alimentares, larvas de insetos, besouros, formigas e cupins. Gestação, de 4 a 5 ovos. Macho e fêmea chocam os ovos durante 20 dias. Características, bico forte, comprido, reto e pontiagudo. Os machos têm crista vermelha e pés fortes que o mantêm na posição vertical. Viram, então, que as informações estão bem resumidas, né, pessoal? Agora a gente vai para o texto do aluno para ver como que ele usou as informações e construiu o texto. O pica-pau. O pica-pau vive em regiões campestres, serras, florestas e caatingas. Tem o bico forte, comprido, reto e pontiagudo. Só os machos têm a crista vermelha. Essa ave tem os pés fortes, pois se mantém na posição vertical nas árvores. Alimenta-se de larvas de insetos, besouros, formigas e cupins. Os ovos, que são de 4 a 5, são chocados pelo macho e pela fêmea intercaladamente durante 20 dias. Esse é um texto que um aluno produziu logo no início do ano, quando a gente começou a trabalhar com o verbete. Agora a gente vai analisar como que ele organizou as informações no parágrafo, certinho? Vamos lá então. Nós temos a nossa amiguinha aqui, que vai mostrar para nós como que ele colocou cada informação. Logo no primeiro parágrafo, o que a gente vê então? O nome do animal, onde que ele pode ser encontrado e as características físicas, tá? Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver aí, olha lá, em destaque para vocês verem, olha lá, tá vendo? Então tem as informações, nome do animal, aonde pode ser encontrado e as características. No segundo parágrafo, a gente vai ver que está falando sobre a alimentação. Olha lá. Alimenta-se de larvas de insetos, besouros, formigas e cupins. Dá uma olhadinha lá que vai ficar em destaque aí para vocês também. Viram? Muito bem. E o último parágrafo do texto, ele colocou uma informação bem diferente aí, né, pessoal? Uma informação a respeito da reprodução. Olha lá. Os ovos, que são de 4 a 5, são chocados pelo macho e pela fêmea intercaladamente durante 20 dias. Muito bem. Certinho? Olha lá. Então, ele organizou o texto dele em 3 parágrafos, tá bom? Agora, viram só, para produzir o verbete é importante fazer um planejamento do texto. Gente, os escritores mais renomados, eles utilizam planejamento do texto, tá? Toda vez que a gente vai produzir um texto, a gente precisa pensar num planejamento. Então, quando o pesquisador foi escrever a ficha técnica, ele tinha toda a pesquisa, ele tinha muitas informações. Para ele escrever a ficha técnica, ele utilizou um planejamento. Para ele fazer o verbete, ele utilizou um planejamento. Então, olha lá, para vocês, uma dica preciosa para quem está fazendo a produção do verbete. O primeiro parágrafo informa o nome do animal, onde vive, quais características físicas ele tem. Muito bem. Os demais parágrafos podem ficar de que forma? Bom, eu posso informar do que o bicho se alimenta, eu posso colocar aí no terceiro parágrafo a respeito da reprodução e no quarto parágrafo eu posso colocar uma curiosidade do animal. Vocês viram que a professora usou a palavrinha pode ficar nos demais parágrafos, não é uma regra, tá bom? Mas quando você estiver fazendo o seu planejamento do texto, você pode utilizar então essa diquinha que foi dada aqui. Só não pode esquecer de uma coisa, primeiro parágrafo, ele precisa ter essas informações. Onde vive, as características físicas que ele tem, tá bom? E onde ele pode ser encontrado. Muito bem? Ah, pessoal, agora, né, gente, ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil para produzir. Vamos retomar, então, vamos concluir. Ler e selecionar as informações da ficha técnica. Primeiro passo que eu tenho que dar para fazer a produção. E segundo, fazer planejamento do texto. O que é legal? Vocês que têm um lápis de cor aí na casa de vocês, peguem a ficha técnica, a hora que vocês forem construir e fizerem o planejamento do texto, olha lá na ficha técnica, marca com lápis colorido, né?
como naquele momento que a professora mostrou para vocês lá na ficha técnica, a informação da alimentação, depois a Pro mostrou. Como que o aluno utilizou essa informação? Vocês podem fazer da mesma forma em casa também, selecionando as informações da ficha técnica, marcando com lápis de cor, tá bom? E agora, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho de ortografia. De uma letrinha que apareceu várias vezes aí nas atividades, foi concluída agora no 5º bloco de atividades, tá bom? Que é as regrinhas de como usar a letra R nas palavras. Vamos lá, então? Vamos lá. A professora trouxe aqui um verbete sobre a onça pintada. Vamos participar da situação de leitura que a professora vai fazer agora com vocês e depois a gente vai ver aí uma atividade para fazer com a letra R. Onça pintada. A onça pintada é o maior mamífero carnívoro do Brasil. Mede até 1,85 de comprimento e tem altura de até 75 centímetros. Pesa até 90 quilos. É um animal robusto. Excelente caçadora e nadadora, costuma atacar antas, capivaras, tamanduás, macacos, jacarés, peixes e aves. Vive até 25 anos. A gestação dura em média 100 dias e nascem de 1 a 4 filhotes. É considerado um símbolo da fauna brasileira. Muito bem? Agora, com esse verbete, agora a gente não vai estudar o verbete, nós vamos ver quais são as palavrinhas que aparecem ali com a letra R. Vamos ver então, pessoal, no próximo slide aí a gente vai estar vendo, olha lá as palavrinhas que aparecem um R. Maior mamífero, carnívoro, Brasil, comprimento, altura, robusto, caçadora, nadadora, atacar, capivaras, jacarés, dura, 4, considerada e brasileira. Essas são as palavrinhas que a professora marcou aí, que aparece com a letra R. Agora a gente vai estudar um pouquinho mais a respeito dessas palavras. Observando então essas palavrinhas que foram marcadas, a gente vai tirar um exemplo de cada. No início da palavra, vamos ver que palavrinha que vai aparecer. Palavrinha robusto. Essa palavrinha é tão bonita de pronunciar, robusto. Depois de vogal, com a palavrinha maior. E entre vogais, a palavrinha dura. Essas são as palavrinhas que a Pro tirou de lá do verbete para a gente começar a estudar, certinho? Nessas palavras, a letra R tem o mesmo som? Vamos pensar, será que tem o mesmo som? Não, olha lá a nossa amiguinha falando, não, né? Robusto tem o mesmo som de maior? Não. Dependendo da posição da sílaba, o R é pronunciado de modo diferente, e aí é que está, né? Por isso que a Pro resolveu trazer hoje para a gente pensar um pouquinho em dicas de como que eu faço essa distinção, tá bom? Vamos lá. E agora? Vamos ler em voz alta as palavras ao lado, prestando bastante atenção no som do R. Rato, barato. Rede, parede. Rosa, saborosa. E aí, gente? Viram como ficou diferente? Vamos ver o que mais esse amiguinho vai trazer para a gente pensar. Vamos separar essas palavras em 2 grupos, de forma que o R tem o mesmo som em cada um dos grupos. Vamos ver o grupo 1? Ah lá, ficou rosa, rato, rosa e rede. E no grupo 2? Vamos ver como ficou. Barato, saborosa e parede. Olha, agora ficou bem melhor para a gente analisar, né? Olha como tem uma distinção ali, principalmente do som. Não é só a questão da posição, mas do som também, que ficou ali bem diferente, né? Veja só no grupo 2. O R está entre vogais. Ó, a Pro deixou bem marcadinho aí para vocês. Olha lá. Barato está entre 2 As, né? Saborosa, 2 Os. Parede, entre o A e o E, que são 2 vogais. Muito bem. Vamos lá. No início das palavras, o R tem o som forte. E olha o que a nossa outra amiga vai dizer para nós. Como em rato, rosa, rede, robusto. Ela deu um exemplo. E a outra vai falar o seguinte, o R sozinho, entre vogais, tem o som brando ou fraco. Às vezes tem professor que fala que é fraco, tem gente que fala que é o brando, tá bom? O correto seria mais o brando, o R brando. Vamos lá.
como em barato, saborosa, parede e nadadora. Dá pra gente notar bem a diferença, né? Mas e quando um R aparece no meio da palavra e tem o som forte? Muita gente confunde. Olha lá, quando o R tem som forte, está no meio da palavra, entre consoante e vogal, nós só usamos um R. Mas olha o que acontece com ele, gente. Ele acaba ficando com um som mais forte. E olha lá o exemplo que nós temos. Genro e guelra. Dê uma olhadinha lá. No genro, nós estamos vendo que está entre o N e o O. Uma consoante e uma vogal. E guelra também. Uma consoante e uma vogal. Olha lá, vai aparecer até para vocês ali darem uma olhadinha. Olha lá, tá vendo? Consoante e vogal. Então, o R fica com o som forte, mas a gente usa um R só. Tá certo? E agora a gente vai praticar um pouquinho mais. Olha o que aconteceu com o Julinho, gente. Ele vai fazer aniversário na semana que vem. E aí ele resolveu deixar um bilhetinho lá pro pai dele, porque ele queria um presente. Ei, paizão, semana que vem é meu aniversário, lembra? Eu queria tanto ganhar um carinho. E aí, pessoal, será que o Julinho vai conseguir ganhar o que ele está pensando, o que ele está imaginando? Vamos ver então, vamos ver a diferença entre essas duas palavras, entre o carinho e o carrinho. Vamos lá. Carinho e carrinho. Vamos ver então quais são as diferenças dessas duas palavras. Vamos lá? Carinho, carrinho. Vamos pensar. Qual a posição da letra R nessas palavras? Início ou meio? Ah, a letra R está no meio. Carinho e carrinho. Olha lá, nas duas aparece no meio. Vamos para a próxima pergunta, então. Nessas palavras, a letra R tem o mesmo som? Deu para a gente perceber que não, elas têm o som diferente. Vamos lá. Em qual dessas palavras o R tem som forte? Ah, na palavra carrinho. Muito bem, aí já começou a fazer a distinção correta dela. Vamos ver? Que letras vêm imediatamente antes e depois da letra R? Vogal ou consoante? São vogais. Olha lá, a Pro deixou bem destacado para vocês. Carinho e carrinho. Aparece o A e o I. Só que uma a gente está vendo, né? Que tem o R dobrado. O que é preciso fazer para que o R entre vogais tenha um som forte? E olha lá na conclusão que a gente chega, então. É fácil. Para que o R entre vogais tenha um som forte, ele precisa ser dobrado. Colocar duas vezes a letrinha R. Certo, pessoal? Tudo bem? E aí, para concluir, o que nós conseguimos aprender, então, da letra R? No início da palavra, o R tem som forte. Só usamos RR entre vogais. Quando o R está entre uma consoante e uma vogal, ele tem som forte, mas usamos um R. Não existe nenhuma palavra que comece e que termine com dois R's, né, pessoal? Dos exemplos que a professora trouxe aqui já deu para vocês perceberem. Não tem na língua portuguesa. Certinho? E por hoje, então, é só. A gente se vê na próxima semana.